nosso papo diário. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a morte. O que acontece depois da vida? O que acontece depois do reencarne? Muitas pessoas pensam que depois que a gente deixa esse plano, a gente vai descansar. Não é comum a gente ouvir dos antigos ou até mesmo de pessoas que não têm tanto conhecimento sobre a espiritualidade, que quando uma pessoa que a gente gosta muito, a gente ouve assim: ai, fulano foi, desejo que descanse em paz. Ai, eu desejo que fulano descanse. Ai, ele descansou. Só que na realidade não é bem assim. Em momento algum a gente tem uma programação de descanso, né? Um descanso eterno, é claro. Nós temos o nosso momento de dormir, de descansar, de repor as energias, o que é muito importante. Inclusive faz parte da nossa saúde, faz parte até mesmo para a saúde espiritual, para que você ganhe mais lucidez espiritual. O ideal é ter um descanso realmente de horas necessárias, que em outro vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas hoje, como nós vamos falar sobre o que acontece depois do reencarne, nós vamos deixar esse papo para depois, tá bom? Combinado? Então, o que acontece? Quando nós reencarnamos, a gente vem com certeza com missões, não estamos aqui somente para passear, para passar o tempo, para viver em colônia de férias ou até mesmo para sofrer. Ninguém foi programado para sofrer. O amparo espiritual e todo o universo, ele não vai te enviar com um plano de sofrimento. O sofrimento, ele acontece por outras questões, por questões nossas, no qual nós temos que nos curar emocionalmente, né? Buscar aquela dor e não fugir dela. Eu ouço muito hoje as pessoas dizerem que gostaria de morrer para eliminar aquela dor, né? E muitos hoje nós vemos e tirar a própria vida para realmente tirar aquela agonia, para acabar com aquela agonia, acabar com aquela dor. Só que o que a pessoa não sabe é que depois que ela desencarna, ela vai viver a mesma situação. Enquanto nós estivermos programados e não ascensionados, porque a ascensão é o plano divino para todos nós. O que é a ascensão? Jesus Cristo, ele é um espírito ascensionado. Então, ele não tinha mais a necessidade de encarnar para que vivesse para a evolução, porque ele é um ser totalmente evoluído. Esse é o plano da divindade para todos nós, que todos nós um dia vamos conquistar essa ascensão. A ascensão é você ter o auto-amor, o autocontrole, você ter, conseguir, como que eu vou falar, lidar com todas as energias, você saber lidar com os seus chakras, você dominar todas as emoções, aquelas emoções ruins, que ainda nós não temos uma evolução ascensionada para deixarmos de ter algumas sensações, algumas emoções. Nós estamos aí num caminho de aprendizado. Então, quando nós desencarnamos, acabamos voltando com toda aquela situação no qual nós não conseguimos resolver aqui. Por um tempo, muitos, a maioria, como não tem o entendimento espiritual,
vão para planos de umbral, mas existem várias camadas, né? Várias fases de plano de umbral. Nas novelas, inclusive uma novela famosa que nós tivemos, falava sobre umbral com lama, com espíritos muito ruins. Esse umbral, ele existe, só que normalmente o umbral que as pessoas que desencarnam, elas vão, são umbrais de ilusão. Por exemplo, uma pessoa que aqui era totalmente religiosa, fanática, sabe, cabecinha fechada, não se abria para o novo, não se abria para a evolução, achava que Deus ia salvar você de todos os seus problemas, né, de tudo aquilo que você veio para evoluir e para melhorar. Essa pessoa, quando chega no plano espiritual, ele pode dar lá de cara com uma cidade cenográfica, como se fosse das novelas, que foi criado, né, pelo plano astral, que aquela pessoa ela se sinta confortável por enquanto. Como, por exemplo, vai ter lá a igreja que ela frequentava, vão ter pessoas da própria egrégora ali pensando do mesmo jeito que ela, fechado ali na caixinha, sem se abrir para a evolução espiritual. Só que existem um tempo. Pode ser que essa pessoa continue ali vivendo como se ela estivesse viva. No pensamento dela, ela ainda não percebeu que ela desencarnou, porque é tão real o cenário que o astral cria para essa pessoa que ela não tem a percepção que ela não faz mais parte desse plano. Então, o que acontece? Isso acontece primeiro, o astral, né, o amparo, ele tenta já encaminhar aquela pessoa quando desencarna para colônias espirituais, normalmente para um tratamento, né, que a maioria passa por algum tratamento ali para tirar a materialização, para se desprender realmente totalmente desse plano onde ela viveu. Só que muitos são tão cabeça fechada que eles não aceitam, eles não acreditam que estão vivendo aquilo. Aqui na Terra eles já não acreditavam sobre uma reencarnação, sobre a vida após a morte. Então, para eles é muito difícil acreditar que ele desencarnou. Então, por um tempo, ele vive ali numa ilusão, sem lucidez. Ele cria, na verdade, é criado, né, esse cenário todo para que ali ele viva, só que de tempos em tempos o amparo vai lá e fala: olha, a situação é essa, você não está mais encarnado, você precisa passar por escolas, aprender, trabalhar, fazer pelo próximo, fazer por você, entender o que aconteceu para se curar, porque você não se curou enquanto estava lá encarnado. Só que tem muitos teimosos que vão continuar ali por anos e anos e anos e anos, e às vezes até reencarnam novamente com uma falta de lucidez tremenda, com um fanatismo tremendo sobre qualquer coisa, sobre qualquer religião. Só que nem sempre é assim. Aí existem aqueles que já são mais espiritualizados, existem aqueles que já têm uma evolução mais avançada, que enquanto esteve na Terra, ele não ficou só de braço cruzado, e ele foi ali evoluindo cada dia mais, buscando o autoconhecimento, que esse é o ideal, é para isso que nós estamos aqui, para nos autoconhecer cada vez mais. E quando nos conhecemos, nós
temos a lucidez e o entendimento de qual a nossa missão encarnatória, do que nós viemos fazer. E nem sempre essa missão encarnatória tem que ser algo assim heroíno, ou algo que mude a vida das pessoas. Uma missão encarnatória, ela pode ser uma profissão, ou ela pode ser ali uma pessoa que talvez nem trabalhe, mas que ela é tão evoluída, que ela é tão para frente, ela tem uma energia tão sensacional, que ela acaba passando isso para as outras pessoas, que ela acaba transmitindo isso de uma forma que de alguma maneira ela fez uma pessoa mais feliz, ela acabou impulsionando a pessoa, às vezes com uma conversa legal que ela teve. Então, o plano, quando nós desencarnamos, nós continuamos lá no plano, né, que não é mais o plano terrestre, e com isso lá também vamos tendo evoluções e passando de plano, subindo e subindo, até você conquistar um plano onde você vai estudar, você vai trabalhar, você vai namorar. Então, tudo isso acontece depois que a gente desencarna. Por isso, não tenha na sua mente que quando você morrer, você vai ter paz, você vai descansar, você vai para uma colônia de férias ou simplesmente você vai desaparecer, né, do planeta, da existência humana. Não é assim que funciona. Você vai ter que lidar com os seus traumas, com as situações que vocês não resolveram aqui. Enquanto você não resolve essa situação ela vai voltar, ela vai repetir e ela vai repetir. Então, o ideal é que nós entendemos a nossa dor, o que levou a ela e qual o meu plano para sair dessa dor. Não adianta ficar com o pensamento de que se você faleceu, os seus problemas foram resolvidos, porque não são. Você vai continuar com essa mesma dor, com essa mesma questão mal resolvida ou nada resolvida no outro plano. Então, tem pessoas que acabam tendo a autorização de reencarnar novamente, e aí vem mais evoluído, teve lá um entendimento, às vezes ou nem sempre, resolvem aquela questão novamente, que não resolveu enquanto estava encarnado, enquanto estava desencarnado e voltou para reencarnar e vai ter os mesmos problemas, porque enquanto não enfrentarmos aquilo que repete na nossa vida, e essa questão vai voltar até que nós entendemos ela e que nós, assim, finalmente superamos, ou finalmente aquilo não te traz mais nenhum sentimento ruim. Você conseguiu superar o seu karma, o seu trauma. Então, tirem essa ilusão, né, esse pensamento infantil de que tirando a própria vida ou morrendo, você vai resolver a sua situação. E vai depender da sua evolução espiritual enquanto encarnado para você ter a plena lucidez quando desencarnado, aonde você está, o que você deve fazer, você continuar uma vida, porque vocês sabiam que a morte, ela não acontece por acaso, ela acontece porque você quer. Isso, algumas pessoas vão ficar chocadas agora. Ela não acontece como as pessoas falam, ai, nossa, tinha que ser assim. A pessoa adiantou a morte dela, a pessoa quis morrer. Para a pessoa morrer, ela tem que querer morrer. E não é querer só
ali falando, eu quero morrer, eu quero que me leve. Sim, dessa maneira uma hora vão levar mesmo, porque você não está fazendo nada do que você deveria fazer aqui na Terra, você não está não está procurando estudar e evoluir, você não está procurando viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida com gratidão, com presença. Então, para que continuar aqui se o intuito de estar encarnado é evoluir e você não quer mais? Então, realmente, eles levam você, e isso muitas vezes até antes da hora, antes de nem era para você ter ido. E é claro que tem aquelas questões que vocês vão me perguntar, mas e quando acontece uma catástrofe, algo assim coletivo? Quando acontece mortes coletivas, normalmente é quando aquele grupo é de uma mesma egrégora, é de uma mesma energia, estão vibrando na mesma energia. Então acaba que juntando essas pessoas e as pessoas vão aí num grande grupo. Ou também tem a segunda situação, que é, por exemplo, eu vou viajar com um amigo, só que aquele amigo ele é totalmente desequilibrado, ele é totalmente fora da caixinha, ele, sabe, é uma pessoa totalmente negativa e ele vibrou tanto ali, já queria uma morte, e você que não tinha nada a ver com o pato, você não tinha nada a ver com isso, estava ali naquele momento com ele no carro e os dois sofreram um acidente e morreram. Então essa é uma segunda situação onde a pessoa foi, como diz o ditado, de laranja, porque não era para você ter ido, não era o que você queria. Você era uma pessoa plena, feliz, engraçada, mas estava com a pessoa errada e no lugar errado e no momento errado. Então isso também pode acontecer. Por isso que é importantíssimo, desculpa, gente, por isso que é importantíssimo a gente ter a certeza, a plena certeza, a lucidez dos lugares onde frequentamos, das pessoas que queremos próximo de nós, da egrégora que nós atraímos, porque nós somos energias, nós somos como ímãs. Então nós vamos atrair aquilo que nós estamos emanando, tanto para o universo quanto ao nosso convívio. Quanto mais vocês estiverem lúcidos, quanto mais vocês se autoconhecerem, quanto mais vocês decidirem por caminhos mais assertivos, caminhos mais, sabe, de energia legal, quanto mais você aprender sobre as energias, como lidar, como entender, como você pode balancear ali, entender que aquela energia daquela pessoa não é legal para você. Muitas vezes, né, aos que não conhecem ainda e não sabem lidar com as energias, acabam percebendo, porque a gente não é bobo, a gente percebe que aquela pessoa não é tão legal assim, que não é uma pessoa legal de estar perto. Então acaba distanciando ou não, persiste, continua com aquela pessoa ali, enfim. E são suas escolhas, é como eu falo. Na nossa vida nós temos o livre-arbítrio todos os tempos, até para morrer. Então nós temos o livre-arbítrio de querer viver, de querer morrer, de querer escolher um melhor caminho para a evolução, para a busca da felicidade. Se você não tá legal, não tem problema. Você está aberto para aprender? Você quer aprender sobre a espiritualidade? Você quer aprender a sair dessa situação que está te matando, que está te derrubando? Então você já está fazendo algo por você. Então eu gostaria de explicar referente a essa situação, a essa questão da morte, porque é algo que eu presencio
e que eu tenho muito contato com pessoas que têm esse desejo. E eu gostaria de informar, de dar a boa ou a má notícia, dependendo da visão de cada um, que a morte, ela não é o fim de tudo, não é o fim dos nossos problemas. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu vou finalizando por aqui. Foi um prazer tê-los por aqui novamente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.